Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Deputado pede que o Ministério detalhe gastos com diárias para a mulher conhecida como a Dama do Tráfico. 9 em cada 10 consumidores brasileiros pretendem gastar com as promoções da Black Friday. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Comprar online com cartão virtual é fácil. 9 em cada 10 consumidores pretendem fazer compras na Black Friday este ano. É o que mostra uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira. E a Caterina Schutt tem os detalhes para a gente dessa pesquisa. Caterina, boa noite para você. Quais são os produtos mais procurados, hein? Olá, Salsi. Boa noite para você e também para todos que nos acompanham. Olha, os itens mais buscados devem ser os de vestuário. Segundo a pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 87% dos consumidores pretendem comprar na Black Friday. A principal razão para a compra no dia 24 de novembro é a oportunidade de comprar algo que já estava precisando a um preço mais baixo. Seguida da vontade de adiantar as compras de Natal a preços promocionais e também aproveitar promoções mesmo sem necessidade. 92% dos entrevistados também apontaram os canais online como principal fonte de pesquisa das promoções. E a média de gastos, viu, Salsi, deve ficar em torno aí de R$ 1.250. Eu volto com você. Muita gente de olho nas promoções. Obrigada, Caterina. O exército israelense entrou em confronto com os palestinos armados na Cisjordânia durante uma operação antiterrorista. De longe, é possível ver a fumaça subindo de um prédio na cidade de Jenin. A tensão escalou no território palestino desde a invasão de Israel pelo Hamas. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu que Israel tome medidas para apaziguar a situação na Cisjordânia. O pedido ocorreu durante conversa com Benny Gantz, que faz parte do gabinete de guerra israelense. E daqui a pouco a gente volta a falar sobre a guerra no Oriente Médio. Aqui no Brasil, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL, pediu ao Ministério dos Direitos Humanos detalhes sobre os gastos da participação de Luciane Barbosa Farias, conhecida como Dama do Tráfico. Ela participou de um evento organizado pelo governo federal. A Ariane Bittencourt está ao vivo em Brasília, ela traz as informações para a gente. Oi, Ariane, boa noite. Boa noite, Salsi. O documento foi protocolado na Câmara dos Deputados e encaminhado ao ministro Silvio Almeida. O parlamentar questiona a fundamentação legal dos pagamentos. O Ministério dos Direitos Humanos confirmou que pagou pelas passagens e diárias de Luciane e que ela participou de um evento do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, porque foi indicada pelo Comitê Estadual do Amazonas. Luciane também esteve ao menos 2 vezes no Ministério da Justiça neste ano para participar de encontros com secretários e gestores. Ela preside uma associação que defende melhores condições no sistema carcerário. Luciane é casada com o líder de uma facção criminosa. O deputado Sóstenes Cavalcante também questiona o motivo de as passagens e diárias de Luciane não terem sido pagas pelo Comitê Amazonense que a indicou e pede que o Ministério informe nomes e CPFs de outros participantes desse mesmo evento. Salsi. Tá certo, Ariane, muito obrigada pelas suas informações. Diante da demora para o restabelecimento de energia após os temporais, a Prefeitura de São Paulo quer o cancelamento do contrato de concessão da empresa Enel. O Procon de São Paulo recebeu mais de 17 mil reclamações contra a concessionária, só neste ano. Janilton nunca imaginou que ficaria preso dentro da própria casa. Eu ia trabalhar, minha cunhada ia trabalhar, minhas filhas iam para a escola. A forte chuva que caiu em São Paulo ontem provocou a queda de uma árvore sobre fios de eletricidade na entrada da casa dele. O carro também foi atingido. A família ficou sem luz e descobriu da pior forma que os cabos soltos energizaram o portão, por isso não conseguiram sair. Eu tenho essa chave teste, né? Eu coloquei aqui no portão e você percebe que passa energia. Mostra que passa energia. E o cachorro também tomou choque, ele está até preso. Foram mais de 12 horas sem o atendimento de equipes da Enel, concessionária de energia que atende a maior parte da região metropolitana.
Funcionários só apareceram no meio da manhã para, com o auxílio da Defesa Civil, resolver o problema. E não foi só a família do Janilton que sofreu com a falta de luz. Cerca de 290 mil imóveis ficaram no escuro depois da chuva no feriado. Um transtorno a mais numa cidade que sofre com a interrupção no fornecimento desde o início do mês. Esse prédio aqui no centro de São Paulo chegou a ficar 48 horas sem luz esta semana. Isso provocou uma série de problemas, principalmente para uma das famílias que tem uma criança especial que respira por aparelhos. Por conta disso, os moradores se mobilizaram e alugaram um gerador para restabelecer a energia. Eles reclamam da falta de assistência da Enel e pediram para não serem identificados. Você liga a Enel, passa para um, passa para o outro, faz um monte de protocolo e não resolve. Hoje, o presidente da empresa, que é italiano, foi ouvido na Assembleia Legislativa de São Paulo. A comissão parlamentar de inquérito apura as responsabilidades pelo apagão que deixou mais de 2 milhões de pessoas sem energia no começo do mês. O executivo não descartou a possibilidade de novas interrupções e não estabeleceu um prazo máximo para restabelecer o fornecimento em caso de falhas. O compromisso da gente é mitigar da forma melhor possível, mais efetiva possível, os impactos desses eventos. Tem 150, 180 equipes na rua. A gente chegou a 1.200. Ele também foi alvo de questionamentos sobre o plano para indenizar os clientes, mas não deu detalhes concretos ou data para o ressarcimento. Também hoje, o prefeito de São Paulo afirmou ter pedido à Agência Nacional de Energia Elétrica o cancelamento do contrato de concessão com a Enel. Essa coisa de ainda ficar arrumando desculpa, ninguém aguenta mais. Então, se eles querem arrumar desculpa, que arrume bem longe daqui, porque o que a gente precisa de uma companhia que atenda os interesses da cidade. Enquanto isso, quem depende do serviço sofre com as constantes falhas no fornecimento. E o Rio de Janeiro teve o dia mais quente do ano. Nesta quinta-feira, a temperatura máxima ultrapassou os 42 graus. Vamos falar com o Leonardo Ack sobre este assunto. Ei, Léo, boa noite para você. Em que região foi registrado esse calorão? Salso, boa noite para você, boa noite a todos. Foi aqui mesmo na zona oeste da cidade, onde os termômetros marcaram 42,6 graus durante a tarde. Agora, Salso, a sensação térmica na região foi ainda mais quente, chegou aos 50,6 graus. A previsão para os próximos dias continua de muito sol e calor. Nesta sexta-feira, o tempo permanece estável aqui na cidade, com temperaturas máximas acima dos 40 graus. E ainda segundo o Alerta Rio, a partir da tarde de sábado até domingo, há previsão de pancadas de chuva, podendo inclusive ter rajadas fortes de vento. Salce. Calorão, hein, Léo? Tem que hidratar bastante. Obrigada pelas suas informações. O JR Entrevista de hoje é com o diretor da Cooperação Internacional da Polícia Federal e vice-presidente das Américas da Interpol, o delegado Valdeci Urquiza. Ele disse que a candidatura do Brasil para a Secretaria-Geral da Interpol, que é a Polícia Internacional, é inédita em mais de 100 anos. A candidatura ao posto de secretário-geral da Interpol do Brasil, a candidatura brasileira, é um feito inédito, de fato. Em 100 anos de existência da organização, somente 5 países, sendo 4 da Europa e 1 da América do Norte, estiveram à frente dessa posição. Uma posição tradicionalmente ocupada pelo mesmo bloco de países. E o que nós pretendemos é demonstrar que há, sim, em outras regiões do globo, pessoas com conhecimento técnico em condições de ocupar uma posição tão relevante. É uma candidatura do Estado brasileiro que tem sido muito trabalhada pelo Ministério de Relações Exteriores, pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública e pela Polícia Federal, e que atualmente segue com grandes chances de sucesso. Vários países já manifestaram apoio à candidatura. Recentemente tivemos uma declaração que foi emitida por todos os ministros de Interior e Justiça da nossa região, aqui da América do Sul, que estiveram presentes em Brasília e assinaram uma declaração em apoio à candidatura brasileira, porque entendem que é uma candidatura
de relevo, é uma candidatura que vai trazer também benefícios para a região no que se refere à área de segurança pública. É um mandato de 5 anos, iniciando em 2025. O governo bateu o martelo e decidiu manter a meta fiscal zero para 2024. Isso significa que as contas públicas terão que ficar no azul no ano que vem, sem que o governo gaste mais do que arrecada. O dia foi de vitória para o ministro da Fazenda. Fernando Haddad chegou a travar uma queda de braço sobre a mudança da meta fiscal com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Até que hoje ficou definido o que Haddad propõe desde que assumiu: o equilíbrio das contas públicas e o déficit zero. O martelo foi batido pela manhã numa reunião entre os ministros da área econômica e o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O governo manteve a posição dele de meta fiscal zero, né, tirou qualquer possibilidade de emenda ao relatório, qualquer mensagem modificativa com relação ao que está sendo decidido, e a preservação do arcabouço fiscal. O importante disso é que isso dá equilíbrio à tomada de posição, né, e a garantia de que nós vamos trabalhar agora para concluir a votação do orçamento, para dar ao país um orçamento factível em 2024. Atualmente, as contas do governo federal têm um rombo de 170 bilhões de reais. O ministro da Fazenda espera ganhar tempo e aprovar nos próximos meses matérias que gerem mais arrecadação para o governo. O compromisso assumido com o presidente Lula é de que não vão faltar recursos para programas sociais e para investimentos em infraestrutura. Mas o Ministério trabalha com a possibilidade de ter que mudar a meta em março. A gente precisa aprovar as medidas fiscais que estão no Congresso. Tem muita coisa para votar no Senado, BET e fundo fechado e offshore. Na Câmara tem que terminar a reforma tributária. Tudo isso está no orçamento, né? Então a gente precisa fazer um esforço aí de final de ano. Outro assunto discutido hoje aqui no Planalto foi a retirada de parentes de brasileiros da faixa de Gaza. Cerca de 60 pessoas pedem para deixar a região e viajar ao Brasil. Mas a diplomacia brasileira sabe que terá dificuldades em convencer Israel a fazer uma nova lista, já que a maioria dessas pessoas é palestina. Além disso, as recentes declarações do presidente Lula sobre as ações de Israel contra o grupo terrorista Hamas geraram descontentamentos dentro e fora do Brasil. No fim da tarde, para tentar amenizar os efeitos das declarações, o presidente Lula ligou para o presidente de Israel, Isaac Herzog. Ele agradeceu o apoio de Israel na repatriação dos brasileiros e pediu ajuda para que um novo grupo de parentes seja autorizado a vir ao Brasil. Voltamos a falar sobre a guerra no Oriente Médio. Desde os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro, o mundo assiste também ao aumento do antissemitismo, que é o ódio contra judeus. No cemitério militar de Moulin-Sous-Touvent, cidade a 85 quilômetros de Paris, vândalos depredaram somente túmulos judeus. No começo do mês, mais de 60 estrelas de Davi foram pichadas em bairros da comunidade judaica em Paris. Os nazistas, na Segunda Guerra, usavam o símbolo para marcar as casas de judeus. Só na França, desde o início da guerra em Israel, foram identificados 1.500 ataques contra o povo judeu no país. De acordo com as autoridades francesas, um número 3 vezes maior que o registrado em todo o ano de 2022. E não são casos isolados. Em todo o continente europeu, a segurança foi reforçada nas portas das sinagogas, os templos judaicos. Nos Estados Unidos, país com a maior comunidade de judeus fora de Israel, o aumento desse tipo de crime foi de 312% desde o início do conflito. Cemitérios também foram vandalizados com a suástica, símbolo do nazismo. Uma mensagem de ódio, diz Kelly Fishman, diretora de uma organização que luta contra o antissemitismo. No Brasil, a situação também é preocupante. Segundo a Confederação Israelita do Brasil, de janeiro a outubro, as denúncias de ameaças e ações violentas contra judeus
aumentaram 133% em relação ao mesmo período de 2022. Apenas em outubro foram 467 denúncias. Em outubro do ano passado, foram 44, ou seja, um aumento de 961%. Procurado para comentar sobre o aumento das denúncias de ataques contra os judeus aqui no Brasil, o Ministério dos Direitos Humanos afirmou que são condenáveis todas as manifestações de ódio ou ameaças e que não há lugar para o antissemitismo, islamofobia ou qualquer tipo de preconceito aqui no país. Disse ainda que quem tiver os direitos violados pode acionar a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos pelo Disque 100. O Comitê de Ética da Câmara dos Estados Unidos afirmou ter provas suficientes para pedir a investigação do deputado George Santos, que é filho de brasileiros. Segundo o relatório, Santos violou leis federais ao usar recursos do fundo eleitoral em benefício próprio. Ele também teria fraudado as prestações de contas da campanha. O comitê pediu ao Departamento de Justiça americano que investigue o deputado republicano. O congressista negou as acusações. Minas Gerais é o terceiro estado brasileiro com maior volume de exportações no Brasil. A maior parte dessas exportações vai para a Ásia. Uma missão oficial à China e ao Japão, liderada pelo governador Romeu Zema, tenta atrair mais investimentos e geração de empregos. R$1 bilhão em acordos, treinamentos técnicos e mais de 2.000 empregos diretos em cidades mineiras como Nova Lima, Montes Claros e Pouso Alegre. Com esses resultados, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, encerrou viagem à China. Acho que nós temos aí investimentos na área ambiental. Temos uma empresa chinesa que também vai em parceria, em associação com um investidor brasileiro, iniciar a produção em Montes Claros de testes de saúde. A principal parceria feita na China envolve a criação de uma empresa especializada em acelerar a recuperação de áreas antes ocupadas pelas barragens. A companhia, que será criada em Nova Lima, vai gerar 600 empregos diretos no processo de mineração sustentável. Depois de passar uma semana na China, a comitiva liderada pelo governador Romeu Zema veio ao Japão, onde deve atrair mais investimentos para o estado de Minas Gerais. E muitas dessas parcerias já foram anunciadas. Em 2 semanas na Ásia, Romeu Zema participou de 40 reuniões e fechou no total 6 novos investimentos de empresas japonesas e chinesas. No ano passado, a balança comercial Minas-Ásia teve um superávit, um saldo positivo em relação às importações de 11 bilhões de dólares para Minas Gerais. Um valor que deve crescer ainda mais com as atenções do mundo voltadas para o potencial da produção de lítio e nióbio, essenciais para a fabricação de baterias para veículos elétricos e máquinas pesadas. Tivemos em contato com uma fabricante de baterias para veículos automotores e você tendo uma produção de veículos elétricos e tendo lítio, nós temos lá a mineração de lítio, que é a matéria básica para a produção de baterias, você começa a ter condição também de atrair investimentos nessa área. Um incêndio num prédio empresarial deixou 26 mortos na China. A maioria das vítimas trabalhava no local. O fogo se alastrou rapidamente pelo prédio de 4 andares que pertence a uma indústria de carvão. Pelo menos 63 pessoas precisaram de atendimento médico. As causas desse incêndio ainda estão sendo investigadas. Agora o futebol. Foram sorteados nesta quinta-feira os grupos do Paulistão 2024, que terá mais uma vez transmissão exclusiva da Record na TV aberta. O Bruno Piscinato traz todos os detalhes.
Olá, boa noite. Foi dado o pontapé inicial para o principal campeonato estadual do país, o Paulistão 2024. Hoje aqui no auditório do Ibirapuera, em São Paulo, foi feito o sorteio dos grupos e é importante a gente explicar a fórmula de disputa, né? São 4 grupos com 4 equipes em cada um deles. Eles não se enfrentam no mesmo grupo, enfrentam as outras equipes, os outros 12 clubes. A classificação, a pontuação vale para a classificação, aí sim, em cada grupo. Para começar, vamos aos grupos então. No grupo A, o Santos é o cabeça de chave. Além disso, tem também Ituano, Santo André e Portuguesa. No grupo B, o atual campeão, o Palmeiras, vai reencontrar o vice-campeão Água Santa, além de Guarani e Ponte Preta. No grupo C estão Corinthians, Red Bull Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira. E por último, no grupo D, o São Paulo vai encarar São Bernardo, Botafogo de Ribeirão Preto e Novo Horizontino. Depois do sorteio aqui na confraternização, nessa festa da Federação Paulista, os dirigentes dos clubes aqui de São Paulo conversaram com a imprensa. Eu sempre tenho aquela postura de que clubes não devem escolher adversário, não devem se preocupar com o chaveamento, tem que desempenhar o melhor. Então foi bem equilibrado, acho que foi bom para o campeonato. É se preparar bastante, né, que os atletas, comissão técnica, que o clube de uma forma geral trabalhem muito aí para enfrentar a partir do dia 21 de janeiro de 2024 uma competição bastante difícil. É uma situação que a gente não pode ter muita escolha, o Campeonato Paulista é um campeonato muito difícil. Eu acho que todos os 4 grupos são grupos que você vai ter problemas, todo mundo. Sem dúvida, o campeonato é sempre difícil, né? Não dá para escolher chave nenhuma. E o Palmeiras vai firme na disputa em busca do tricampeonato. Então, em todo campeonato que o Palmeiras entra é para disputar e vamos em frente. Campeonato Paulista que chama muito atenção pelos números, pelo tamanho, né, de espectadores, também patrocinadores. Se a gente pensar na parte técnica, dos 16 clubes participantes, 11 estão nas séries A ou B do Campeonato Brasileiro. É quase um brasileirão dentro do Campeonato Paulista. E o campeonato começa mesmo para valer no dia 21 de janeiro e vai até o dia 7 de abril, com transmissão exclusiva em TV aberta na tela da Record. Bruno Piscinato, para o Jornal da Record. Valeu, Bruno. E o Paulistão é conhecido também por ser o campeonato estadual mais disputado do país. Além da rivalidade entre os 4 grandes times aqui do estado, muitas vezes os clubes do interior se destacam na competição. Um campeonato que reúne os 4 grandes clubes do estado e times que representam a força do interior. O Paulistão é o estadual mais empolgante do Brasil. Em campo, prevalece a rivalidade. Eu acho que isso que faz o futebol ficar legal, né? Lógico, sempre com respeito, evitando essas confusões, mas é isso que mantém ali a chama do futebol, do povo querer ir para o estádio e assistir. Craques do passado também exaltam a força do Paulistão. O Campeonato Paulista é o campeonato mais disputado do país, né? É o mais difícil do país, que você vê que só não tem só os grandes. Sempre tem alguma, vamos supor, um Bragantino, tem alguma equipe do interior, você vê. O ano passado, o Ituano tirou o Corinthians. Na última edição, os times do interior realmente surpreenderam. Foi nas quartas de final que o Ituano desclassificou o Corinthians na disputa de pênaltis. Para o goleiro Jefferson Paulino, o grande momento da carreira. Poder desfrutar no final do jogo de uma classificação para a semifinal foi um motivo muito importante, não só para o clube, mas para as nossas carreiras também, e que marcou minha carreira de uma forma muito bonita, né? E teve ainda o Água Santa, que passou pelo São Paulo e chegou a vencer o primeiro jogo da final contra o Palmeiras. O Alviverde reagiu na partida de volta e se tornou o campeão. Em 2024, Rafael Veiga quer comandar o Palmeiras na conquista de um histórico tricampeonato. A gente sabe que conquistando mais esse título, né, a gente vai entrar para a história realmente no Campeonato Paulista. O Corinthians vai entrar no Paulistão de 2024 pressionado por conta de um incômodo jejum de títulos. A última vez que o Timão conquistou uma taça foi justamente no Campeonato Paulista de 2019. Mas o Corinthians nunca deixa de estar entre os favoritos, até porque o clube é o maior vencedor da história do Paulistão. São 30 títulos estaduais conquistados. O Palmeiras tem 25, São Paulo e Santos 22 cada um. O campeonato é tão disputado que nos últimos 2 anos o Santos sequer se classificou para a fase final.
Agora o time da Vila Belmiro trabalha para voltar a ter protagonismo e mudar essa história em 2024. Começando no início do ano, a gente vai fazer um grande trabalho para tentar conquistar o Campeonato Paulista, porque também é um dos meus objetivos, que é conquistar um Paulistão. Acho que é um campeonato muito importante. O São Paulo, campeão da Copa do Brasil, quer aproveitar o embalo para voltar a brilhar no Campeonato Paulista. A grandeza que foi conquistar a Copa do Brasil, sem dúvida, faz com que o São Paulo volte, a estar ali na frente, as pessoas voltarem a respeitar. E tenho certeza que no ano que vem o São Paulo vai vir muito forte para que a gente possa, quem sabe não, poder conquistar o Paulista. Sonhar com a taça é para todos, mas vencer o Paulistão é um desafio e tanto. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se. Tchau.